Olá! Vamos trabalhar então raiz quadrada e noção da ideia de raiz. A raiz quadrada de um número natural. A raiz quadrada nos remete à ideia da raiz do quadrado de um número. O que é o quadrado de um número? Nós aprendemos na potenciação que é um número quando está elevado ao expoente 2, ele está ao quadrado. Então, a raiz quadrada, ela tem a ver com o quadrado de um número. E aí nós vamos descobrir o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas guardem essa informação. Nós podemos dizer que a raiz de um número natural é a operação inversa da potenciação. Da mesma maneira que a gente pensa, né? A adição é a operação inversa da subtração, a multiplicação é a operação inversa da divisão, nós temos a raiz como operação inversa da potenciação, tá? E vamos entender isso melhor agora com os exemplos. Encontrar um número natural que multiplicado por ele mesmo resulte em 81, por exemplo, é calcular a raiz quadrada de 81. Indicamos a raiz quadrada de 81 do seguinte modo. Esse símbolo que está aqui se chama radical, tá? Nós vamos ver isso depois na próxima tela, numa das próximas telas. Mas é importante a gente já ir memorizando. Quem está dentro da raiz, então é o radicando, e a partir daqui nós podemos dizer que a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Por que isso? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Lembrando que 9 vezes 9 nada mais é que 9 ao quadrado. Lemos raiz quadrada de 81 igual a 9, ou melhor, essa sequência de informações, né? Da seguinte maneira, raiz quadrada de 81 é igual a 9. Observem outros exemplos. A raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4, ou, lembrando da potenciação, 2 ao quadrado é igual a 4. Indicamos por raiz quadrada de 4 igual a 2. A raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Ou ainda, 6 ao quadrado é igual a 36. Indicamos por raiz quadrada de 36 igual a 6. Esta é a representação. A raiz quadrada de 64, ela é igual a 8, pois 8 vezes 8 é igual a 64, ou 8 ao quadrado é igual a 64. Indicamos, então, pelo radical, que é o símbolo da raiz, o número que vai dentro dele, e resultado, que é a raiz 8. Então, raiz quadrada de 64 é igual a 8. As partes de uma raiz, importante, tá? Até eu esqueci de mencionar aqui, mas depois eu faço alteração no arquivo. Primeiro, esse númerozinho que pode aparecer aqui, ele é o nosso índice, tá? Observação, quando o índice é 2, a gente não precisa apresentar. Então, só para vocês entenderem, nesta raiz quadrada de 64, tá? Ela é quadrada porque ela tem o índice 2, mas quando ela tem o índice 2, eu não preciso mostrar. Esse índice, ele vai variar, nós não vamos conversar sobre isso agora, mas é importante que vocês entendam que cada potenciação, cada expoente na potência, remete a uma raiz, que nada mais é que a operação inversa daquela potenciação. Então, a raiz quadrada é o inverso de um número ao quadrado, tá? Existe, só para conhecimento geral, raiz cúbica
e outros índices. Isso a gente aprende mais adiante, mas é importante ter essa noção. O símbolo da raiz, que é esse V com traço estendido aqui, a gente chama de radical. Quem está dentro do radical é o radicando, que é o que a gente vai operar para chegar à raiz, que é o resultado, então, deste cálculo, tá? É importante ter isto como referência. Não vou exigir que vocês decorem, mas é interessante conhecer, tá? Agora, falando em quadrado perfeito, ainda sobre raízes quadradas. Os exemplos dados na outra tela são considerados quadrados perfeitos. Não é bem a tela anterior, né? Mas a antes da anterior. Para determinar geometricamente se o número é um quadrado perfeito, consideramos uma quantidade de quadradinhos do mesmo tamanho correspondente ao número, que a gente quer ver se é ou não quadrado perfeito, e verificamos se é possível construir uma região plana quadrada com esta quantidade de quadradinhos. Olhem aqui comigo. Exemplos. Vamos verificar se o número 1 é quadrado perfeito. Usando apenas um quadradinho, nós temos um quadrado de lados 1, né? Lembrando, o quadrado tem todos os lados iguais, tá? Vendo isto, nós usamos só um quadrado. A figura plana que ficou formada é um quadrado, porque um quadrado é quadrado, né? Então, o número 1 é um quadrado perfeito, logo, a raiz de 1 é igual a 1, porque é um quadrado perfeito, tá? Só para lembrar, importante aqui, eu não mencionei aqui, mas é importante colocar, que o quadrado perfeito, com os exemplos vocês vão perceber o que quer dizer o quadrado perfeito, mas é uma raiz quadrada que a gente chama de raiz exata, tá? Eu não mencionei essa frase, mas é importante a gente lembrar disso, tá? Então, sempre que eu puder representar geometricamente através de vários quadradinhos referentes a essas as unidades deste número. Deixa eu mostrar os próximos exemplos, talvez vai ficar mais prático de entender. Olha só. Vamos verificar se o número 2 é um quadrado perfeito. Usando dois quadradinhos, porque é o número 2, dois quadrados, duas unidades de quadrados, tá? O que acontece? Eu pego um quadrado, outro quadrado, o que aconteceu aqui? Eu tenho dois quadrados, um do lado do outro, mas em altura eu só tenho um quadrado. Então, como não conseguimos gerar uma região plana quadrada, ou seja, isso aqui é um retângulo, né? Quadrados são todos os lados iguais. O número 2 não é um quadrado perfeito. Eu não consigo extrair raiz quadrada exata de 2, tá? Agora, olhem este exemplo aqui, que talvez vai ficar mais claro o que eu quero mostrar. Vamos verificar se o número 4 é um quadrado perfeito, usando 4 quadradinhos, porque são 4 unidades. A gente vai sempre, geometricamente, a gente vai representar o número 4 por 4 quadradinhos. 4 é a quantidade de quadrados que a gente vai representar. Olha o que acontece. Eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Esses 4 quadrados, eu consigo organizar eles de que forma que eu tenha como resultado, finalização aqui, 4 quadradinhos pequenos que formam uma região quadrada plana. Ou seja, que formam um quadrado grande, aonde eu tive 2 quadrados na extensão da largura e 2 quadrados na extensão da altura, certo? Observe que usando 4 quadradinhos, conseguimos formar uma região plana quadrada
de lado 2, ou seja, o quadrado tem todos os lados iguais. Então, aqui vale 2 e os outros lados também vão valer 2. Sendo esta representação de 4 quadradinhos, então o número 4 é um quadrado perfeito, porque ele forma um quadrado quando a gente faz essa composição geométrica. Logo, raiz de 4 é igual a 2, que é um número natural, ou seja, é uma raiz quadrada exata, tá? É importante a gente ter essa visão do geométrico para entender por que raiz quadrada, né? E, claro, ela vai nos remeter à ideia da raiz quadrada exata, do resultado exato, tá? A aula de hoje era isso. Ela ficou bastante extensa, até eu achei que ia ficar um pouquinho menos. Mas eu gostaria que vocês dessem uma lida novamente no material, talvez assistir de novo o vídeo, para tentar entender um pouquinho melhor essa questão da raiz. E na próxima aula a gente volta a falar com exercícios que a gente vai fazer para ver se vocês entenderam ou não essa questão, tá bom? Um abraço então por enquanto e até a próxima aula.